controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado, e no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Amém? Que bom saber que quem nos guia e quem nos fortalece todos os dias é o Senhor. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Em Salmos 96, do 1 ao 3, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Amém, irmãos? Vamos cantar e anunciar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as
e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizer o seu nome, proclamar a sua salvação, anunciar entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês com o tema rejeite a preocupação, rejeite a ansiedade e viva em paz. Que nós possamos rejeitar a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Vai dar para projetar? Para que a gente possa ler junto com a igreja? Mateus 6, NAA pode ser. Na versão NAA. Aí eu quero que os irmãos leiam, que nós possamos ler juntos de forma responsiva. Assim a igreja participa da leitura também. Vamos lá então, eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Mas busquem em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Amém? Um outro versículo que não precisa nem abrir, já é muito conhecido, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Irmãos, a ansiedade é algo que eu acho que todos nós, de alguma forma, temos, né? E a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Por isso que causa essa ansiedade. A palavra ansiedade tem origem no latim, que significa angústia, perturbação, uma pessoa que está pouco à vontade, uma pessoa que está sufocada, que está estrangulada. Sabe quando ela parece que está estrangulando você, você está sufocando você. E o quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas de tensão e em foco de perigo antecipado e pode ser interno ou externo. Então a ansiedade é uma resposta normal do organismo humano à situação de perigo real ou imaginário, né? E a pessoa ansiosa fica acelerada, ela fica atenta a tudo, ela não consegue relaxar, ela não consegue. Né? E vivemos em tempos difíceis, vocês sabem disso. O tempo que nós estamos vivendo hoje são tempos muito mais difíceis, né? As pessoas mais experientes que aqui estão, lembra que na sua época consumia bem menos, né? E não precisava de tanto que nós temos hoje. E hoje as pessoas estão consumindo mais, mas ainda parece que estão querendo mais, ainda estão ansiosos e nem por isso são mais felizes. Então, vivemos em tempos difíceis, a vida moderna, a vida acelerada, a vida estressante causa essa ansiedade em nós. E o pecado ele trouxe consequência não só externa, mas principalmente interna para o ser humano. O pecado não só causa essa consequência externa. Cada pessoa carrega no seu interior sentimentos dos mais variados, que causam perturbações constantes. E dentre esses sentimentos, um dos mais devastadores é a ansiedade. E a ansiedade nos leva à insegurança, ao medo e até mesmo pode nos levar às enfermidades. Interessante que há mais de 2000 anos atrás, Jesus traz esse texto de Mateus 6. Porque com certeza Jesus ele observou a ansiedade do povo daquela época. Jesus ele percebeu que o povo também estava preocupado muito mais com roupas, com alimento, com o trabalho, e deixando o essencial de lado. Por isso que Jesus aplica o verso 33, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino, a justiça de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu venho falando já alguns domingos a respeito da riqueza. Eu venho falando alguns domingos a respeito do temporal e do eterno. E mais uma vez eu deixo aqui para os irmãos que não é pecado trabalhar. A Bíblia diz: vai ter com a formiga ao preguiçoso. Precisamos trabalhar, precisamos planejar, precisamos projetar, precisamos sonhar, precisamos nos alimentar, precisamos sim comprar roupa, precisamos fazer essas coisas. Mas o que tudo que nós estamos dizendo aqui é o que está em primeiro lugar na sua vida. E quando nós colocamos o temporal, o passageiro em primeiro lugar na nossa vida, isso pode nos causar ansiedade. O Dr. Gary Collins, interessante que no seu livro Aconselhamento Cristão, um livro muito bom, Aconselhamento Cristão, ele está colocando aqui alguns fatores, geradores de ansiedade que podem ser classificados. Eu quero passar algum deles para você. Primeiro, ele coloca ameaça. Quando há algum tipo de ameaça, exemplo, perigos, pandemia, quanto nesse momento de pandemia que nós ainda estamos, quantas pessoas não ficaram mais ansiosas? Quantas pessoas não entraram até em depressão, devido ao momento que nós estamos passando, devido à perda de entes queridos? Quando ela se depara diante de um crime, guerra, violência, infortúnio, doença inexplicáveis, exames, resultado de um exame, cirurgia, questões relacionadas à autoestima, separação, morte, divórcio, ou seja, as intempéries da vida. Nós ficamos ansiosos.
quando nós estamos diante desses quadros de ameaça, que nos ameaça o tempo todo. Outra coisa que Gary Collins diz, ele diz sobre conflitos. É desencadeada quando a pessoa é influenciada por duas ou mais pressões. Isso causa um conflito. O que é conflito? Conflito quando você está na incerteza, na dúvida. Você ainda não tem uma decisão e surge um senso de insegurança que leva frequentemente à ansiedade. Por exemplo, ter de decidir entre duas festas para ir. Aí é fácil, né? Qual festa que eu vou? Qual almoço que eu vou hoje? Mas às vezes nós precisamos decidir a questão de um emprego. Os jovens precisam decidir qual moça eu escolho. Tá com essa bola toda também, né? Qual jovem que eu vou escolher? Quem será? Qual é a minha profissão, Senhor? Até agora não consegui ainda decidir. Isso vai causando ansiedade, porque a pessoa entra em conflito interno. Quantos aqui não ficaram indecisos diante, vende ou não vende, compro ou não compro, vou ou não vou? E isso você vai fazendo isso aqui, ó. Eu tinha um conhecido, um amigo, né? E quando a gente era criança, e toda vez que a gente estava em momentos de perigo, assim, brincando na rua, e sempre tinha momentos de perigo, ele fazia assim. Até hoje eu brinco, né? Às vezes até hoje eu brinco com as pessoas, estou em casa lá, momento, né? Ansiedade, gente. A pessoa pega até um tique, né? Fica meio ansioso com essas coisas. Mas são momentos de conflito, momentos de ameaça, momentos de perigo, né? Por exemplo, ter que decidir entre duas festas, como eu falei, vender alguma coisa que gosta muito, sentir dor, ou ter de fazer uma cirurgia de alto risco. E a pessoa entra em conflito. A Joelma que fala, né? A Joelma, a última cirurgia que a Joelma fez, a gente estava prestes para entrar já naquele corredorzinho. E eu disse para ela, quer desistir, eu levo você embora. Eu estava ansioso, ela estava menos ansiosa do que eu. Mas é um conflito que você começa a tomar decisões, será que vai dar certo? Isso vai sufocando. Interessante que Gary Collins coloca essa situação. Outra situação é medo. Quando você está com medo, isso causa ansiedade, pode ser medo decorrente de situações reais e muitas vezes um medo sem qualquer perigo real. Sem qualquer perigo. Mas as pessoas às vezes têm esse medo. Às vezes é um trauma, algo que ela passou no passado e parece que ela vai passar, ela vai vivenciar novamente. Eu cancelei, eu tirei o telefone fixo da minha casa, porque o barulho do telefone me causava ansiedade. Porque eu me lembro daquele barulho quando alguém ligou na minha casa às 1 da manhã, informando a morte do meu pai. E o barulho do telefone ficou na minha mente. E chegou um momento que eu decidi cancelar o telefone fixo. Tanto é que ninguém usa quase o fixo hoje, só o celular. Meu celular fica mais para vibrar, mesmo silencioso. Eu tô com trauma de barulho desde aquela vez que o telefone tocou 1 da manhã. E isso causa ansiedade, isso causa medo em mim. Até o interfone de casa me incomoda, só para vocês terem ideia. Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida e isso vai causando ansiedade. Outra coisa que Gary Collins coloca aqui também é necessidades insatisfeitas. Quando nós não estamos satisfeitos, a sobrevivência, a competitividade, o consumismo, o desemprego, a segurança, quando a necessidade insatisfeita pode ser no sexo, autorrealização, personalidade, isso causa ansiedade. Vejamos alguns tipos de ansiedade. Existe a ansiedade aguda, surge repentinamente, sua intensidade é grande, mas é de pequena duração. Essa é aquela aguda, que você está ansioso, é meio de repente, mas logo dá uma baixada. Tem a ansiedade crônica, é persistente, duradoura, mas tem menor intensidade. Tem a ansiedade normal, manifesta-se quando existe uma ameaça real ou situação de perigo, e é proporcional ao perigo. Ela pode ser reconhecida, controlada e reduzida, especialmente quando as situações exteriores se modificam. Então essa é real. Gente, deixa eu falar para você, todos nós temos uma dose de ansiedade dentro de nós. Isso daí foi Deus que colocou. É a ansiedade que faz você sonhar, faz você correr atrás. É a ansiedade que faz você produzir. Mas essa ansiedade tem que encontrar um equilíbrio.
Porque Satanás, ele quer achar brecha diante desse mundo acelerado que nós vivemos, para que nós possamos perder o equilíbrio. E através de uma ansiedade aguda, exagerada, podemos entrar em conflitos. E esses conflitos podem desencadear muitas coisas. Aí tem também a ansiedade neurótica exagerada. Envolve sentimentos intensamente exagerados de desespero, medo, mesmo quando o perigo é pequeno ou inexistente. Sobrecarrega a mente, bloqueia a capacidade de pensar, enxergar soluções e alternativas de confiar em Deus. E essa ansiedade exagerada, desequilibrada, ela não vai te levar a lugar algum. É você estar ansioso, sentar numa cadeira de balanço, vai para cá, vai para lá, te dá um certo conforto, mas você não sai do lugar. Só vai te dar um conforto, mas você não vai sair do lugar, não vai produzir nada, né? Essa ansiedade exagerada. Certa vez eu vi um testemunho de alguém que trabalhava na plataforma de petróleo, e essa pessoa ficou no compartimento preso, em um compartimento. E essa pessoa ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que ele batia na janela, batia em todo lugar para ver se alguém passava, um navio, alguma coisa, para que ele pudesse ser salvo. Mas diz a testemunha que ele esqueceu que dentro desse compartimento, desse lugar que ele estava, tinha um telefone e 2 rádios de comunicação. Mas por quê? Porque ele estava tão ansioso, ele estava tão desesperado, que ele não conseguiu olhar em sua volta. Ele não conseguiu pensar, ele não conseguiu ver outras alternativas. Esse pode ser essa ansiedade neurótica exagerada. Mas também tem essa ansiedade moderada, essa ansiedade benéfica, né? Como eu falei, é normal. Esse tipo de ansiedade é saudável, é desejável, pois motiva as pessoas a evitarem situações perigosas, levando-a a um aumento na eficiência, coopera para que não cometamos erro, sabe aquela ansiedade que você consegue enxergar, que eu posso chamar de prudência, né? Essa ansiedade, que coopera para que não cometamos erros, não desperdicemos tempo e recursos, nem comprometamos a nossa honra. Reputação, o emprego, gera uma energia extra que desperta os nossos sentimentos, a nossa imaginação, ajudando-nos a perceber as causas dos nossos problemas. Essa ansiedade é boa, né? Sabe aquela ansiedade que você vai viajar, vai para a praia, você não dorme de noite? Essa é boa. Vai para a praia, gente, vai viajar para o exterior, vai não sei para onde, vai ver uma pessoa querida, vai receber um dinheiro no banco. Olha, amanhã vou pegar um pagamento lá, amanhã saiu. Ansiedade boa. Vale a pena ficar acordado para receber um dinheiro, não vale não? Não vale. Gente, tem ansiedade que vale a pena, tem ansiedade que faz você produzir. Sabe aquele primeiro dia do emprego, você fica pensando, aquela pessoa que está chegando no casamento perto, ela fica ansiosa. Isso daí faz parte, gente. Isso está dentro do ser humano. Mas Deus não quer que você fique agitado, com medo, em conflito, né? Deus não quer que você fique desesperado, porque isso pode causar reações da ansiedade. E são reações físicas. A ansiedade, quando ela sai fora do normal, quando ela é exagerada, diz aqui o doutor Gerns, ele diz assim, a ansiedade pode provocar úlceras, dores de cabeça, alergia na pele, dor nas costas, falta de fôlego, insônia, fadiga, perda de apetite e desejo frequente de urinar durante o período da ansiedade. Pode causar doença na pressão sanguínea, aumento na tensão muscular, digestão demorada, mudanças químicas no sangue e vários outros problemas físicos. E essas são as origens das doenças psicossomáticas. Quanto mais demorar tratar, mais o corpo vai ressentir. Agora, veja isso, reações psicológicas. Aqui eu falei das físicas, que pode até estourar uma úlcera e tanta coisa, insônia. Mas veja reações psicológicas. A ansiedade reduz o nível de produtividade, sufoca a criatividade, prejudica a capacidade de um bom relacionamento e interfere na habilidade de pensar ou lembrar. Não é assim?
Quando a pessoa não vem para frente para falar em público e ela lembra tudo na sua casa, mas chega na frente e parece que dá um branco, não é assim? Isso é uma ansiedade exagerada, que precisa ser controlada muitas vezes, porque a pessoa precisa daquilo. Eu me lembro que quando tive chamado para pregar a palavra, eu tinha medo de falar em público, eu tinha uma certa ansiedade. E não vou dizer que hoje eu não tenho, ainda dá aquele friozinho, ainda não é fácil. A responsabilidade de estar aqui na frente, eu sei que não é fácil. E é gostoso ter esse friozinho na barriga, porque você é dependente do Espírito Santo. Mas isso tem que ter um certo controle. Né? Se realmente nós queremos realizar o ministério que Deus colocou na nossa mão, se realmente você precisa ser capaz de realizar o trabalho que Deus colocou na sua mão, o talento que Deus confiou, então você precisa enfrentar tudo isso. Né? Então, as reações psicológicas, essa é mais grave, gente. Olha só, a ansiedade reduz o nível de produtividade, como eu falei, mas tem também as reações defensivas. É comum as pessoas negar a ansiedade, ou fugir, que a causadora da mesma não existe. E é comum também culpar outras pessoas, né, por um problema que realmente é dela. Isso também pode causar uma pessoa ansiosa. E algumas vezes essa pessoa foge através do álcool e através das drogas. Sabe, a pessoa, quando você vê uma pessoa às vezes bebendo demais, a pessoa está exagerando na bebida, está exagerando no alimento, está exagerando nessas coisas, são pessoas ansiosas, ela está tendo uma fuga ali. Né? E é uma pessoa que ela já está mostrando um sinal de ansiedade. Né? Aquela pessoa começa a comer as unhas, e todos nós, gente, temos esse grau, né? Só que isso precisa ser moderado, né? Porque isso pode atrapalhar a sua vida. Reações espirituais, a ansiedade pode nos afastar-nos de Deus, justamente na ocasião que mais precisamos dele. Ela pode reduzir a disposição para orar, pode diminuir a capacidade de concentração da leitura bíblica, você não consegue se concentrar. Você começa a orar e você já quer fazer alguma coisa, você já quer levantar, você não consegue respirar direito, você não consegue ter uma conexão com Deus, você não consegue parar seu cérebro. Você fica com o cérebro agitado o tempo todo. E aí você não consegue olhar para você mesmo, você não consegue olhar porque as coisas estão acontecendo dessa forma. Você não consegue chegar num resultado, numa resposta, porque você está acelerado, porque você está ansioso. Pode reduzir o interesse pela participação na igreja, pode surgir uma indiferença inconsciente para com Deus, com questão do silêncio de Deus, e isso pode ser a impaciência. Então, gente, muitas coisas a ansiedade pode causar em nossa vida. E entrando um pouquinho aqui no texto, eu quero dizer para vocês, né, que hoje há algumas preocupações. E eu quero citar aqui duas preocupações. Uma são com doenças e a outra preocupação com a violência. Né? Isso preocupa. Primeiro, a doença. Nós estamos vivendo num mundo doente, onde as pessoas precisam de tratamento, onde o governo não fornece esse tratamento, as pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde bom, e isso acaba gerando uma ansiedade. E eu quero dizer para vocês que vocês devem sim procurar os médicos, procurar um tratamento, vocês devem fazer um check-up, mas tomar muito cuidado, deixar também nas mãos de Deus. Relaxar, saber que Deus está cuidando de nós. Então a preocupação com as doenças, preocupar-se com a saúde é normal. Todos nós devemos cuidar bem do próprio corpo, mas o que não é normal é viver em função de uma preocupação crônica com as doenças, pois temos, né, um Senhor que sara, um Senhor que cura, um Senhor que cuida de cada um de nós. Então que você se cuide, mas também se cuide dentro de um equilíbrio. Eu já disse aqui uma vez, até falando sobre ansiedade, e quero repetir, que eu conheci uma mulher que morava perto da minha casa, ainda eu era meninão, e essa mulher não saía do posto de saúde, gente. E uma vez eu estava com um probleminha nas costas, e eu passei pelo posto de saúde perto da minha casa, e quando a mulher saiu do consultório, eu entrei, e ela me cumprimentou, chamou pelo nome, que era minha vizinha, e o médico falou, você conhece essa mulher? Eu falei, conheço, é minha vizinha. Daí ela falou, meu Deus, eu não aguento mais ela. Eu falei, por que, doutor? Ela não sai do posto de saúde. E olha, eu não aguento mais dizer, você não tem nada, mulher.
Você não tem nada, mulher. Mas ela diz que tem. E eu falei, difícil isso, né, doutor? Que vida dessa mulher, que ansiedade. Não sair do posto de saúde. E olha, não passou uma semana, a mulher morreu. Daí eu queria saber qual a causa da morte dessa mulher e cheguei à conclusão, morreu de tanto ir ao posto de saúde. Só pode ser, gente, não é possível. Então, que você possa ter uma cautela, que você possa viver, que você possa respirar, que nós acabamos de ler, nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu li uma vez, né, até trouxe aqui, uma senhora evangélica. Ela é evangélica, mas pense numa mulher tranquila, né? Mas essa mulher evangélica que não havia abandonado as suas novelinhas e nem deixado de ler o horóscopo do diário. Todo dia ela lia lá o horóscopo, né? O seu signo. Aí ela sai do consultório sem entender muito o que o médico falou. E ela é intrigada, ela volta e pergunta outra vez para o doutor, doutor, o senhor disse Capricórnio ou Sagitário? E o doutor falou, câncer, minha mulher, é câncer. A mulher estava relaxada. Gente, eu vejo as pessoas entrando no médico, quando o médico vai diagnosticar, vai falar o exame, e se deu algum grauzinho, a pessoa já morre antes do tempo. Pessoas com Covid que ia para o hospital, e eu passei isso. Né, não comigo, mas com a Joelma desesperada, sabe aquele momento morrendo um aqui, outro aqui, a Joelma com Covid, e ela não conseguia se alimentar, e ela com medo de ir para o hospital e não voltar mais, causou uma ansiedade, até que o médico disse, seu pulmão está limpo, não tem nada, isso tudo é medo, isso tudo é ansiedade, e ela volta calma para casa. Então, gente, nós precisamos entregar a Deus. Lançar a Deus as nossas preocupações, a nossa ansiedade, para que nós possamos ter uma saúde física, emocional, para que nós possamos viver mais. É isso que Deus quer. A preocupação com a vigilância também, a violência é uma preocupação. E precisamos vigiar, estar atentos, tomar certos cuidados. E essa é a nossa parte. Contudo, de nada adiantará sofrer por antecedência e paralisar a nossa vida por medo de sair de casa, pois o Senhor nos guarda, e isso que é o mais importante. Olha o que diz o Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia. E eu sempre repito, né? Se Deus não dorme, você precisa dormir. Porque você é de carne, o seu físico não aguenta, então você precisa descansar no Senhor. Repita comigo, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Então, gente, descanse em Deus, não sofra mais que o necessário. E, em segundo lugar, por que nós ficamos ansiosos? Porque nós somos limitados. Que nessa noite você possa ser dependente de Deus. E que você possa entender que você não vai conseguir resolver a situação sozinha, mas que você possa depender do poder de Deus. Que nós possamos olhar para nós mesmos e entender o quanto nós somos limitados. Somos limitados pelo tempo. Mateus 6, 27, nós acabamos de ler, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é um côvado? Aqui, ó, até aqui. Não dá nem meio metro. Qual de vós que pode acrescentar um passo ao curso da sua vida? Não conseguimos. Estamos presos. Estamos dependendo de Deus. Então somos limitados pelo tempo, somos limitados por aquele relógio. Aquele relógio está me limitando agora. Já é 15 para as 8. E eu tenho tempo para encerrar esse culto. Então eu vou limitando. Vai causando uma certa ansiedade. O que vocês falaram? Ah, não, Gerson, fique tranquilo, pode ir até meia-noite. Somos limitados, gente.
Descanse no Senhor. O verso 34 que nós acabamos de ler: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não adianta querer da noite para o dia ser uma pessoa bem-sucedida. Somente após anos de investimento em determinadas áreas da nossa vida, podemos alcançar um patamar mais elevado. Gente, nós não conseguimos ganhar tudo numa pancada só. Nós não vamos conseguir ser bem-sucedido. É passo a passo, degrau por degrau. É assim que Deus ensina, a contar os nossos dias. E eu vejo as pessoas ansiosas, porque elas acham que são ilimitadas. Ah, sou ilimitado, eu posso tudo. E ela não pode. Ela não consegue. Se você conversar com pessoas de sucesso, bem-sucedido talvez na vida, e você parar para ouvir a história dessa pessoa, ela vai contar desde o começo para você como começou. Como tudo foi muito difícil, e Deus o abençoou. E eu vejo hoje pessoas querendo dar um passo lá na frente, isso causa ansiedade. Então nós somos limitados. Provérbios 27:1 diz assim: não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará luz. Nós também somos limitados pelo espaço. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, diz a física, ao mesmo tempo. Uma pessoa não pode estar em 2 lugares simultaneamente. O único ser onipresente é Deus, como diz o Salmo 139. Ele conhece o nosso levantar e Ele conhece o nosso deitar. Nós temos que ficar apenas descansar. Fazer aquilo que nós podemos fazer e o resto você descansa. Toma cuidado com os trabalhos exagerados. Isso causa ansiedade. Faça a sua parte, mas respeite o horário. Respeite o horário de dormir, respeite o horário de se alimentar, respeite o horário de lazer, respeite o horário com a família, respeite o horário no culto, que você possa vivenciar esses momentos. Somos limitados pelo espaço, somos limitados à circunstância. Num determinado momento, tudo pode parecer estar dando certo, caminhando rumo ao que esperamos, mas de repente podemos ser surpreendidos por uma tribulação ou uma fatalidade. De repente nós podemos ser surpreendidos. Não é assim? Você não prepara a sua agenda bonitinho, olha, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou tal lugar. Quantas vezes? Aí você recebe o telefonema: fulano faleceu. Você pega a sua agenda, joga no lixo e passa o dia todo no velório. E aí você diz assim: quem esperava que eu estaria aqui nesse momento? Eu não fiz esse plano para a minha vida. Sabe, quantas vezes eu fiz plano, olha, eu vou esperar tantos anos para casar, tantos anos para fazer isso, eu vou esperar tantos anos, depois que eu tiver minha... Muda tudo, porque tudo está nas mãos de Deus. Por isso que eu falo, façam um plano, mas deixem nas mãos do Senhor. A resposta vem dEle, a resposta vem dos lábios de Deus para as nossas vidas. E como rejeitar a preocupação e viver em paz? Em meio às preocupações, devemos apurar a causa da preocupação. Que você possa relaxar, que você possa ter uma intimidade com Deus, que você possa respirar, para que você possa... Deus está respondendo, irmãos. Deus está respondendo você através da palavra. Deus está respondendo você através do louvor. Deus está respondendo você através da sua mãe, do teu pai, de um conselheiro. Mas você não ouve por causa dessa ansiedade. Seu coração está agitado. Parece uma criança querendo um brinquedo. Ah, eu vou comprar. Calma, filho. Não, eu quero. Maridos, isso acontece muito conosco. Porque as nossas mulheres depois, a nossa mulher fala assim: e eu avisei. Quantas vezes isso acontecer? E temos que reconhecer, estava errado diante da minha ansiedade. Quanto dinheiro jogado fora, muitas vezes por causa de ansiedade. Quantos brinquedos no quintal da casa jogado, porque aquela criança queria, brincou 2 vezes com o carrinho e jogou fora. E nós parecemos uma criança muitas vezes. Apurar a causa da preocupação. Por que eu estou preocupado? Será que eu estou fazendo tempestade num copo d'água? Será que é o diabo que está agitando o meu coração, a minha vida? Não tem por que ficar preocupado. Jesus está conosco, não está faltando nada para você. Não vai faltar. Em nome de Jesus não vai faltar, pela palavra de Deus.
Apure a causa da preocupação, refletindo em voz baixa. Às vezes descobrimos que muitas vezes com os quais nos preocupamos são devido a medos infundados. E precisamos confiar mais em Deus. Sabe, tem uma ilustração que eu gosto muito. Até ontem na casa da Elieta, do Levi, eu conversando com o Levi, eu contei essa ilustração para ele, batendo papo. De um homem que vendia cachorro-quente na beira da pista, na beira da estrada, né? E o cachorro-quente era o melhor, né? Parecido com a barraca lá, né, que a família do Levi tem, que é o bolinho bom, todo mundo gosta. E os caminhões passavam e paravam para comer. E os caminhoneiros chegavam na cidade e diziam: esse é o melhor cachorro-quente da região. E esse homem conseguiu sustentar toda a família. Esse homem conseguiu estudar o filho na faculdade, através daquele ponto que ele vendia, aquele hot dog. E o filho se formou em economia, foi embora para São Paulo, fez economia, estudou bastante. E quando ele voltou, foi visitar o pai, ele falou: pai, eu não acredito, pai, que o senhor está usando salsicha de primeira qualidade. Eu não acredito, pai, que o senhor está usando essa maionese cara. Eu não acredito, pai, que o senhor está usando esse pão com essa marca tão famosa. O senhor não está vendo a crise que está acontecendo lá fora? A crise está brava, pai, o senhor vai partir para o meio. Vamos cortar gasto, não precisa dessa propaganda na estrada, não precisa disso, e tira isso, e tira aquilo. E o pai começou, estava indo tudo bem, gente. O pai estava contente. Aí ele tira salsicha, perdigão, já cai. Começou a produzir salsicha de gato. Maionese, vamos fazer na casa. Minha mulher fala, esse. Começou a baixar o movimento. Caiu o movimento. Vai cair no movimento. Chegou uma hora que o homem quase faliu. E ele falou para o filho: filho, tu estava certo mesmo, hein? Tá feia a crise, viu? Tá feia a crise. Eu não tinha crise nenhuma, gente. O homem estava indo bem. Fazia com excelência, mas alguém colocou na cabeça dele uma causa de uma preocupação que não existia. Segundo, viver de acordo com a nossa capacidade. Viva de acordo com o que você ganha. Viva de acordo com a roupa que você tem. Compre quando for necessário. Quando seu filho pedir um tênis, pergunta para ele quantos tênis você tem. É necessário comprar? É necessário gastar? É necessário fazer isso? Porque quando nós fazemos algo que não é necessário, algo que não é de acordo com a nossa capacidade, isso causa ansiedade em nosso coração. Atentemos para o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 16, parte B. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Que você possa perguntar, é preciso fazer isso? A recomendação é que não devemos ambicionar coisas maiores do que a nossa capacidade, coisas maiores do que a nossa estrutura, e tem pessoas que estão ansiosos por causa disso. Terceiro, dizer não ao inconformismo crônico. Dizer não ao inconformismo crônico. Talvez você está inconformado com tudo, com a casa, com a família, com o salário, com isso, com aquilo. Eu não estou dizendo para você ser medíocre. Eu não estou dizendo para você viver uma vida abaixo da média. Mas eu estou dizendo que não dá para ficar inconformado com tudo, porque isso é ingratidão. E Deus não vai abençoar um ingrato, um ansioso que fica só reclamando. Que você possa conformar, sim, com muitas coisas. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha bicicleta, obrigado pelo meu carro, obrigado pelas pernas. Tem pessoas que estão inconformadas, uma ansiedade, porque ela quer ter, e ela não para analisar. Você já viu aquele jovem que estava caminhando na praia? Ele estava caminhando na praia e triste, desenchavido com a vida, sabe? Dizendo a vida já não tem mais sentido. Aí ele sentou diante de uma pedra, o mar na frente, e jogava a pedra. Ai, Senhor, o Senhor preparasse uma esposa para mim. Aí pegava outra pedrinha, jogava. Ai, Senhor, o Senhor preparasse uma casa para mim. Só que essa pedrinha que está jogando foi um saquinho que ele achou vindo para a pedra. Ele achou ali um saquinho de pedras, pegou, sentou. O
aproveitou o saquinho e foi, ai Senhor, como eu queria ter um carro. Ai Senhor, por que meu vizinho é bem sucedido e eu aqui? Daí sobrou uma pedrinha no saquinho. A hora que ele olhou aquela pedra, ele falou, nossa, a pedra está diferente, está brilhando. Estranha essa pedra. E ele foi ver, cada pedrinha daquela que ele achou custava mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Cada pedrinha jogou tudo fora, inconformado com a vida. É apenas uma ilustração boba, gente, mas às vezes nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque Deus nos dá o presente. O nome é presente. Passado é história. Futuro é o mistério. Mas o nome é presente, Pai. Pai nos dá o presente para você desembrulhar o presente, para que você possa viver o presente. E você joga todas as pedras preciosas todos os dias, reclamando da vida, inconformado com a vida, ansioso e dizendo eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então o inconformismo, em alguns casos, é justificável, quando é usado para reverter momentos de adversidades. Porém, existem pessoas que não têm razão lógica para viver descontente. Não tem. Você não tem razão. E quanto mais descontente, quanto mais você menos agradece, mais você joga essas pérolas fora. Mais você deixa de desembrulhar o hoje e viver o momento. Sabe, pessoas que às vezes estão aqui na igreja no automático. Por que está na igreja? Ah, porque é domingo. Por que é domingo? Porque é domingo que a minha família me ensinou a ir para a igreja. E não vivencia, não consegue curtir o momento, não consegue ter um momento de adoração. Por quê? Porque está no automático. Está inconformado com a igreja, com o pastor, está inconformado, se eu tivesse em outra igreja mais animada, está inconformado com tudo e deixa de curtir essas pérolas. Deixa de curtir as pessoas que estão do lado, deixa de curtir a palavra. Está no trabalho, deixa de curtir o trabalho, deixa de aprender. Porque é um inconformado, um ansioso, que quer mais e muitas vezes querem antes do tempo. Aprender a vivenciar cada momento. Aprenda a vivenciar cada momento. Cada momento é precioso na sua vida. Passar alguns minutos acariciando, por exemplo, até um cachorro. Às vezes a gente perde essa sensibilidade. Gente, olha só, foi feita uma pesquisa em um hospital nos Estados Unidos. E olha só, dizendo que acariciar um cachorro pode diminuir a ansiedade de um doente do coração e até mesmo ajudar na recuperação dele. Olha só, cientistas avaliaram 76 pessoas com insuficiência cardíaca. 76 pessoas, né, foi avaliado com insuficiência cardíaca, internada em um hospital. Desse grupo, alguns receberam a visita de um cachorro por 12 minutos. 12 minutos. Outros receberam a visita de um voluntário, de um pastor, treinado, né, um capelão, também por 12 minutos. E outros ficaram sozinhos. E o índice de ansiedade caíram 24% para os doentes visitados pelo cão. Vai entender um negócio desse. Você imagina eu ficar 12 minutos com o cara lá orando, falando de Deus, e o outro lá do lado, com o mesmo problema, acariciando o cachorro. E é só de acariciar o cachorro, de curtir aquele momento com o cachorrinho, de abraçar o cachorro, diminuiu 24% a ansiedade dessa pessoa, sendo que o cara que estava com capelão voluntário, o efeito não foi tão grande assim. E sabe que eu trago essa história para você? Você aprender a viver os momentos. Porque vai chegar momento que você vai pedir para o pastor, para alguém espiritual, pastor, vem orar por mim, pastor, está difícil a situação, a gente vai. Nós vamos aconselhar, mas tudo isso está acontecendo por causa de uma ansiedade exagerada. Você não está conseguindo vivenciar os momentos da sua vida. Você está apenas com a cabeça no problema, no trabalho, e não consegue vivenciar o bolo de fubá que a sua esposa fez. E chega chutando tudo. E se você chegar chutando tudo de ansiedade e de preocupação na sua casa, você não vai vivenciar a sua casa. E nem a sua mulher vai, porque se você chutar, a sua mulher chuta também. E se você chutar, a mulher chuta os filhos. Daí os filhos chutam o cachorro chuta o gato. E o gato sai correndo atrás do rato. E vira uma bagunça dentro da casa, gente. Sai um querendo pegar o outro porque não vivencia os momentos da vida.
E também podemos rejeitar a preocupação e viver em paz, não assumir a vida de outra pessoa. Deixa eu perguntar, você está tentando assumir a vida de outra pessoa? Cada um tem a sua vida. Entenda isso. Eu sou pastor, eu choro por vocês, eu oro por vocês, mas eu não posso pegar o problema de vocês para mim. Talvez eu nem iria aguentar. Deus não vai dar uma carga pesada que você não venha aguentar. Então entenda, se o seu filho, alguém que você conhece está passando por isso, coloque nas mãos de Deus, ore. Se você precisa ajudar com grana, ofereça uma oferta. Se você precisa ajudar com um abraço, dê um abraço. Mas não queira pegar o problema dessa pessoa para você, porque não é seu problema. Você não tem carga suficiente emocional, talvez, para aguentar isso. Você imagine se todo médico, todo enfermeiro chegasse e trouxesse os problemas dos hospitais. É lógico que eu sinto pelos enfermos da igreja, eu sinto pela sua vida, eu sinto pelo desempregado, mas o que eu posso fazer? Orar. Se eu puder ajudar e ligar, olha irmão, está precisando de gente, tal empresa, eu vou fazer isso. Mas entenda que todos nós temos nossos problemas, todos nós temos nossas dificuldades, e isso cada um de nós precisamos enfrentar. E eu vejo as pessoas querendo carregar os problemas de todo mundo, não deixa. Eu conheci um camarada que foi vereador, nem era da política, mas o pessoal votou nele. Ele precisava levantar uma graninha, precisava comprar uma casa, e o pessoal meio que votou nele, mas não tinha nem aptidão para o negócio. E esse cara, ao invés de pensar um pouco na vida dele e tentar fazer pelo povo aquilo que ele talvez iria conseguir na Câmara Municipal, o que ele fez? Ele começou a pagar a conta de água e luz para todo mundo. Olha, está aqui, ó, venceu minha água, cortar daqui que eu pago. Terminou 2 mandatos, o cara não conseguiu comprar uma casa. Porque ele estava querendo pegar os problemas dos outros para ele. Sabe, gente, ajudar é uma coisa, orar é uma coisa, mas você sabe, tem pais que não conseguem viver porque querem que o filho às vezes já bateu asa, já saiu do ninho, mas você quer o problema do seu filho para você. Gente, precisamos aprender com os problemas, com as dificuldades da vida, é uma escola. Eu me lembro uma mulher muito de Deus, abriu a porta da casa dela, colocou uma placa, oração 24 horas, não aguentou 24 horas, pediu água e fechou a porta. É filha de gente com problemas. Ela falou, eu sou limitado. Eu sou um ser humano, vamos embora daqui. Tocou todo mundo, vamos embora daqui, seus bandos. Eu vou orar para vocês daqui de casa, mas me deixem em paz. Sabe por quê? Porque ela queria fazer o papel de Deus. E quando você quer fazer o papel de Deus, não dá certo. Eu não posso ficar remoendo, eu não posso ser culpado pela soberania daquilo que Deus quer fazer. Eu choro. Eu até pergunto para Deus, por que, Senhor? Por quê? Mas ao mesmo tempo eu digo, está nas tuas mãos. Então, gente, toma cuidado para você não pegar problema dos outros para você, porque não assuma o problema de outro. A Bíblia diz, nos adverte que cada um deve tomar a sua cruz, cada um deve seguir Jesus. E lá também em Romanos 14:12 diz assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E você deixa de vivenciar aquilo que Deus presenteou você hoje, para tentar viver a vida de outra pessoa. Então que você possa ter um equilíbrio. Que nós possamos ser sim uma igreja que ajuda, uma igreja que abençoa, uma igreja que realmente se preocupa com as pessoas. Mas entenda que cada um tem as suas dificuldades, os seus problemas. E nós só vamos aprender a enfrentá-los vivenciando esses problemas e não deixando na mão de outras pessoas. Outra coisa também que nós precisamos fazer, que o apóstolo Paulo nos ensinou a pensar em tudo que é coisa boa, gente. Quer acalmar a ansiedade? Pensa em tudo que é bom. O campo de batalha espiritual é a nossa mente. Os nossos sentimentos devem estar guardados em Cristo. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8, pensar em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Sabe, o pensamento ruim. E nós temos esse pensamento ruim, gente. Nós, assim, num piscar de olho nós temos. Hoje eu estava tomando banho agora há pouco aqui, e meu chuveiro, no inverno, faz assim. Você não escuta mais nada que está lá fora. O seu faz assim, também dá até medo. Parece que vai explodir o chuveiro.
mas esquenta. E eu lá no banhão, né? Aí a Jo acho que precisava perguntar algo para mim e eu não ouvia. Daí ela até deu um grito, Gerson! Eu falei, meu Deus, estão arrebentando minha mulher lá fora. Desliguei o chuveiro. Eu falei, o que, Joelma? O que está acontecendo? Não, a chave da igreja é essa daqui da porta. Me causou ansiedade debaixo do chuveiro. Porque você está com o barulhão do chuveiro. O barulho do chuveiro já causa ansiedade em você. Já é barulhento. Por quê? Porque está no inverno, está esquentando a coisa lá. E aí daqui a pouco um grito alto, eu falo, meu Deus, entrou a quadrilha do Lampião em casa. Ai meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? E não era nada. Daí começou a desacelerar, eu comecei a relaxar de novo no banho quente. Gente, precisamos pensar em tudo que é bom, porque se você não pensa e você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ser igual aquele relógio. Você já viu a ilustração daquele relógio? Pense bem se você fosse um relógio. Pense. Sabe por que muitos dependentes químicos não conseguem chegar no objetivo? Porque tem uma plaquinha em muita instituição, entidade de dependente químico, que tem uma plaquinha que diz assim, só por hoje. Só por hoje, eu conheço isso. Por que só por hoje? Porque é um dia de cada vez. Mas se você pensar lá na frente, olha, quando chegar o Natal, quando chegar no Novo, quando eu for viajar, eu não vou conseguir ficar sem a bebida, sem as drogas, e a pessoa começa a ficar agitada, e você começa a ter muitos pensamentos. E é por isso que a Bíblia diz, nós vivemos, nós precisamos contar o dia, não os anos, não os meses, não a semana, mas viva o hoje, para que você possa alcançar o coração sábio. E se você fosse um relógio, como nessa ilustração, e um relógio começou a calcular o trabalho que teria que fazer no ano seguinte. Imagine você calcular o trabalho que você vai ter que fazer em 2023. Você está no meio do ano de 2022. Imagina só. E o raciocínio, mais ou menos assim. O relógio pensando. Se eu tic-taquear 2 vezes por segundo, isso quer dizer que terei que tic-taquear 120 vezes a cada minuto. 120 vezes a cada minuto. Numa hora, serão 7.200 vezes durante o dia. Em 24 horas, serão 172.800 vezes. Ora, num ano, precisarei tic-taquear 63 milhões de vezes. Em 10 anos, 630 milhões. Assim de cifra em cifra. Imaginando tanto que teria que suar o relógio. Não resistiu. Teve um colapso e pifou. Isso pode acontecer comigo e com você. A gente pode pifar. Se você começar a calcular, olha, em 2060, eu acho que não vou estar vivo mais. Já pensou assim? Eu já pensei, eu falei, gente do céu, 2020, o que será de mim em 2060? Será que eu vou estar debaixo da terra? Você pifa, você pira. Por isso que Deus quer que você viva o hoje, cada dia descanse no Senhor. Descanse. Sabe, a má notícia é que em 2100 nenhum de nós vão estar mais aqui. Por isso, aproveita viver brilhante cada dia. Brilhante, são passageiros demais. E que você possa viver com Deus a cada batida do relógio, a cada minuto. Que você possa descansar no Senhor e aproveitar a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho. Que você possa aproveitar a ler bons livros. Que você possa aproveitar a aprender, a ensinar. Porque tudo vai passando muito rápido. Vejamos, para terminar, alguns meios para os quais podemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Pela oração e pela súplica, né, pelas petições e súplica a Deus. Olha o que diz em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o apóstolo Paulo. De coisa alguma. Eu vou repetir, de coisa alguma. Gente, isso é sério. Não é para andar ansioso quando você estiver desempregado, não é para andar ansioso quando faltar, não. Ele está falando de coisa alguma. Não é para você andar ansioso, de coisa alguma. Depois ele completa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não é para o vizinho, é para Deus. Sabe por que seu coração às vezes fica com ansiedade? Porque você tem tanta coisa para falar e você descarrega tudo em cima de pessoas que não podem te ajudar. Você acha o quê? Você pode morrer de falar para ela, eu estou com dor aqui, até para o seu marido, sua esposa, estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Ela vai ficar ouvindo
ouvindo, e vai até falando, nossa, como você é pessimista, só reclama, não sei o quê. Não, se você não ligar, não marcar um médico, ninguém vai pegar na tua mão e vai te levar para o médico. Ninguém. Sabe, ninguém. Então você precisa pedir para Deus. Desabafar, tudo bem. Aconselhamento, tudo bem. Mas às vezes você é uma matraca de falar para todo mundo, mas não consegue orar, porque está com o coração agitado. Agora, ajoelha, meu irmão, ajoelha, minha irmã, e coloca toda a tua petição diante de Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Olha a situação. E por mais o buraco esteja grande onde você está, eu quero dizer, sorria, ainda há esperança, porque não há terra em cima de você. Seu coração está batendo, tu está vivo, fala com Deus. Coloca diante de Deus, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, as suas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Vivendo a cada dia, agradecendo a Deus e dizendo, Senhor, eu estou precisando disso. Se o Senhor quiser dar, dê. Se não der, eu sei que o Senhor vai me dar força para continuar vivendo, para continuar. Lance. Sabe, a ansiedade não deixa você lançar. Eu já contei aqui, quero contar de novo. Tinha um cara pedindo carona na beira da estrada rural, pedindo carona, com 2 sacos. Aí o carroceiro passou, sobe, companheiro, sobe aí, eu vou dar carona para você. E esse cara subiu em cima da carroça. E ele foi. A hora que andou uns 100 metros, ele olhou para o cara estava em cima da carroça com os 2 sacos na costa. Aí ele falou, rapaz, por que você está com os 2 sacos na costa? Estou te dando carona. Coloca o saco lá atrás. Ele falou, não, o senhor já está me dando carona, eu não quero te dar mais trabalho ainda. E levou os 2 sacos na costa. Às vezes você faz isso. Sabe, pegar carona com Deus é pela fé. É entregar, é lançar. Pegar carona com Deus, mas às vezes nós queremos pegar essa carona com Deus, mas queremos levar ainda nosso problema nas costas. Queremos soltar nossos problemas devagar para Deus. Não, Senhor, esse eu resolvo, esse eu levo, esse o Senhor leva. Deixa que esse eu levo, não lança tudo, gente. Não fica ansioso por coisa alguma. Até a viagem que eu falei aqui no começo, que é uma coisa boa, mas lança diante de Deus, Senhor, vou fazer uma viagem. Essa viagem é especial para mim, para minha família, que o Senhor me guarde. Que o Senhor vá à frente dessa viagem, que o Senhor me livre. Quando eu vou viajar, minha oração é desse jeito. Que o Senhor me livre de todo homem mau durante a viagem. Que o Senhor me livre de todo acidente. Que o teu anjo possa ir à frente. E que a estadia, a viagem da ida e volta, o Senhor possa nos proteger, Pai. Isso é lançar, é falar com Deus. E essa ansiedade louca sai viajar e não fala com Deus. Esquece de falar com Deus. Quando a gente vai viajar em grupinho, nós paramos naquele posto, que é ponto, e ali nós fazemos um círculo de oração, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Seja um momento de lazer, seja em qualquer momento. É lançar sobre Ele em tudo, não fica preocupado com nada. Tem uma frase que eu gosto muito, nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Que as suas orações diárias possam diminuir as suas preocupações diárias. Se você ora, tu fica menos preocupado. Charles Spurgeon, um grande pregador inglês do século XIX, disse, rogue pela oração, ore até que consiga orar. Olha que interessante que ele fala. Ore até que consiga orar. Não está conseguindo? Para. Fala com você mesmo. Vai insistindo, gente. Vai insistindo. Senhor, eu estou perturbado. Eu não estou tendo fé que o Senhor está ouvindo. Pai, calma. Para seu coração. Insista, gente. Não tenha pressa. Vai falando com Deus. É assim que acontece comigo também. Às vezes eu chego acelerado para falar com Deus. E você acaba não falando. Deixa. Acalma teu coração. E ele diz, rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque não consegue orar. Mas presta atenção que Spurgeon diz agora, pois os momentos em que você acha que não pode, são os que realmente você estará fazendo as melhores orações, aleluia. Sabe aquele momento que você não tem força, é dali que brota as verdadeiras palavras do coração. É dali.
que você possa fazer, eu deixo esse desafio para você hoje, que você possa fazer um círculo imaginário em sua volta, e ali você coloque toda a sua ansiedade, todo o seu projeto de vida. E para lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, precisamos crer, precisamos confiar em Jesus como nosso príncipe da paz. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma mola que nos impulsiona para a frente, rumo àquilo que o Senhor tem para nós. Amém? A última frase para a gente terminar, que os jovens possam vir à frente, vão louvar a Deus. Repita comigo essa frase. A fé termina onde começa a preocupação, e a preocupação termina onde começa a fé em Jesus. Amém? A fé sua vai terminar se a preocupação continuar aumentando, mas se a sua fé aumentar, o que vai acabar é a sua preocupação. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus, e que você possa colocar toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação nas mãos do Senhor. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse culto, que você possa voltar para sua casa em paz, feliz, agradecendo a Deus, olhando por tudo que Deus tem feito em sua vida. Que cada um de vocês possam ter uma semana abençoadíssima, uma semana debaixo da paz, da proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, lembrando que esse culto, uma parte desse culto estará disponível a partir de amanhã, tá bom? Fique atento lá. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que você possa fazer isso. E lembrando que nós temos também a live toda quinta-feira às 19h30, tá bom? O Kevin estará louvando a Deus, é uma palavra de Deus, e a live é feita no perfil, na página, né, melhor dizendo, da IPI Gramadão, tá? Então, Facebook IPI Gramadão, YouTube, você pode acompanhar essas mensagens, louvores, também IPI de Gramadão, ok? Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém, amém? Deus abençoe. Você que nos visita, volte sempre, será sempre uma alegria para nós. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui, meu Pai. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada, que nós possamos levar em nosso coração tudo o que aconteceu aqui, Pai. E que o Senhor também possa aceitar, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Foi um momento agradável, um momento de aprendizado, um momento de adoração, um momento de gratidão, Senhor. E que o Senhor possa nos trazer de volta no fim de semana que vem, Pai. Onde nós estaremos em comunhão com a ceia do Senhor, que nós estaremos também adorando o Teu nome com o nosso dízimo, com a nossa oferta, Pai. Ó Deus, nos leva, Senhor, de volta, Senhor, com segurança para os nossos lares, e nos dá, Senhor, uma semana abençoada, e colocamos, Senhor, essas vidas que pediram oração, Luiz Carlos, sobrinho da Cidinha, Pai, colocamos nas Tuas mãos. Também oração pelo René Egre, com problema de saúde, Pai, colocamos no Teu altar. A vida da Silvana, o André, o Anderson, a Zenildes, o presbítero Celso, Pai, colocamos essas vidas nas Tuas mãos. Mas também, Pai, colocamos a vida dos nossos idosos, enfermos, Alice, Anésia, Esther Molinari, nossa irmã Helena, Pai, o Nozar, Senhor, o Átila, Pai, também em tratamento, Senhor, agradecemos que ele já está bem melhor. A nossa irmã Terezinha, Pai, que também está se recuperando bem. Também, Senhor, o Nilson, irmão da Niceia, a nossa irmã Helena, Pai, pelo nosso planeta, Senhor, pela Rússia, Ucrânia, que estão em guerra, Pai, e por todo o nosso planeta Terra, Pai, que a Tua mão de poder possa estar, Senhor, sobre as nossas vidas e também sobre a vida daqueles que estão lá fora, Pai. Tem misericórdia, Pai. Nos leva, Senhor, com segurança, e nós agradecemos por esse momento na Tua casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder, a companhia e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.